Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai fazer o nosso. Deixa eu dar um clique, já estamos aqui preparado. No vídeo de hoje, a gente vai continuar o nosso CRUD e a gente vai fazer o nosso. Hoje, nós vamos fazer do CRUD o PUT e o PET. Eu vou ensinar os dois. O PET nós vamos fazer de uma forma um pouco mais complexa. Nós vamos fazer utilizando o map. Nós vamos listar apenas o que o usuário mandou e editar apenas o que ele mandou de uma forma. Eu vou explicar nesse vídeo a diferença de put e patch. Eu vou começar aqui. O put, ele seria uma edição muito mais, como posso falar? Seria uma edição se eu for utilizar ele, eu tenho que editar tudo. Então, se eu quero utilizar apenas o nome, eu tenho que atualizar tudo. Então, ele não serve para quando eu quero atualizar apenas algo específico. Já o patch, ele serve para isso. Então, se eu quiser atualizar algo específico, ele vai atualizar apenas o que eu pedi. Então, o put ele seria de uma forma muito geral, atualizar. Já o pet seria de uma forma mais precisa. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos começar pelo service. Vamos começar em pacote. Vamos usar um export. Ele é uma função assíncrona, já expliquei no vídeo passado. Put user by ID. Vamos pegar o nome, o ID, o name, o e-mail e o hash password, que ainda não existe. Vamos criar ele lá no controller. Então, opa, const result igual a await, que é assíncrono, carry. Aí aqui nós vamos fazer o update, aqui vai ser o SQL, users sets. Aí nós colocamos agora o que queremos editar, que é o nome, que vai ser um. Aí e-mail, que vai ser igual vai ser a segunda. E o hash password minúsculo, que está acima das banco de dados, que vai ser o nosso terceiro, né? Aí vamos usar um where, onde o ID é igual ao quarto. Vamos fazer então aqui na ordem, name, e-mail, hash password, aqui vai ser variável, então é maiúsculo, e depois o ID. Eu esqueci aqui, tem um returning all, então coloco aqui retorne tudo. Porém, quando ele retorna tudo, eu vou querer pegar, deixa eu dar um return, eu vou querer pegar apenas a primeira linha. Então, do rows 0, que eu quero pegar apenas a primeira linha dele. Aqui no service, já terminamos, vamos aqui no controller agora. Vamos usar um export, que a gente também vai exportar essa variável. Vamos fazer o nosso export, uma função também assíncrona, e ela vai se chamar put user by ID, recon, vírgula, res. Eu já estou vendo aqui, se ele recomendou aqui, quer dizer que aqui é user, aqui é service, essa variável. Então, aqui vamos chamar chamar nada não, vamos fazer o try. E caso de erro, nós vamos fazer caso de erro, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o response status. Vamos fazer 400 não, 500.json. E aqui nós vamos fazer erro ao tentar atualizar informações do usuário. Então agora aqui no try, nós vamos pegar agora sim o ID do nosso opa, rec parents e vamos pegar também o name, e-mail
e o password, que ainda não está criptografado, então esse é password. Vamos pegar ele do nosso buddy, certo? Assim que a gente pegou a senha, nós temos que criptografar ela, então vamos criar uma constante chamada salt e vamos, opa, eu não importei o bcrypt ainda, mas ele já está atualizado por causa da outra aula do cadastrar usuário. Vou deixar o card aí em cima. Então vamos importar o bcrypt, crypt, bcrypt. Eu já dei o npm install nele na outra aula, então tá tranquilo, é só importar. Agora sim, bcrypt.gensalt. E aqui eu vou passar de 0, 10 quer dizer. E aqui tem um await. Vamos criar agora o hash password, que nós vamos passar lá para o nosso service depois. Bcrypt, aqui vai ser o hash. E vamos passar agora aqui dentro o password e o salt. Ele aqui fotografar. Agora que passamos, nós vamos criar, fazer para ele chamar lá o service. Então vamos const, vamos chamar de put user, só put user, igual a put user by id service. Aí, vamos aí passar as informações, que é o ID, name, e-mail e o hash password, certo? Deixa eu ver se ele já importou lá em cima. Importou aqui. Vamos fazer agora a resposta. Status 200, que é ok. JSON. Vamos passar o put user, certo? E aqui embaixo nós vamos fazer uma verificação, que é se o put user ele bem defined, ou seja, não tem usuário, se a pessoa passou um ID que não existe, ele vai retornar um response.status de 400.json e a mensagem vai ser erro ao tentar não. Vou colocar usuário não existe, certo? Então, caso ele venha indefined, ele venha vazio, ele vai dar que o usuário não existe, uma mensagem. Aqui vamos para agora rotas. Aqui nas rotas, vamos fazer uma rota com put, que é o que a gente está fazendo. Vamos passar o ID na rota. Vamos dizer put user by ID. Ele já importou aqui do controller. Vou colocar aqui. Certo. Assim é para ele já funcionar, porém eu dei um truncate aqui, né? Vamos ver. Eu dei o truncate. Então nós vamos cadastrar o usuário. Cadastramos o usuário, fizemos isso na aula passada. Agora put. Aqui eu estou passando o nome, e-mail, password e aqui o ID do usuário, que é 1. Então vamos editar. Ele editou certinho. Certinho, ele editou aqui pra gente. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer agora aqui no Service. Nós vamos fazer o nosso pet. Então, export uma função assíncrona. Pet user by também ID. E nele vamos passar o ID e data. Nós vamos saber o que é esse data. Aqui vai ser um pouco mais complicado, porque nós vamos passar de uma forma diferente. Acho que a gente vai ter até que começar pelo nosso controller. Deixa eu ver quanto tempo de gravação tá já. 9 minutos, tá tranquilo fazer aqui. Vamos fazer o export aqui no controller. Vamos começar por ele, na verdade. Vamos chamar de pet user by ID. Lá eu já não chamei de service, sempre esqueci de chamar de service. Service.
Aqui eu vou passar o res, o rec e o res. E agora o try, o padrão aqui. Try, aqui, get, erro, res.status de 500.json. Aqui eu vou passar erro, erro ao tentar atuar. Vou pegar aqui. Aqui, erro ao tentar atualizar. Tá, vamos começar. Nós vamos pegar o ID do usuário e nós vamos fazer o rec.params. Params. Agora nós vamos pegar o name e o name, e-mail, user dele. Então, name, e-mail e o user ó, é o password. Aqui do nosso rec.params não, body. Tá. Agora nós vamos criptografar a senha, porque recebemos uma nova senha. Porém, a gente vai ter que, como pet, eu posso simplesmente não passar a senha dele, tá vendo? Então, se eu fazer o criptografia de senha padrão, como eu fiz aqui em cima, que eu sei que vai passar, não vai dar certo. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vamos ter que fazer um let, não, um if password. Então, se ter password, aí sim ele vai fazer um const salt. Ele vai fazer o mesmo que aqui em cima. Posso até copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, certo. Então, se isso acontecer, ele vai criptografar a senha do nosso usuário. Aqui não utilizou para estar assim. E aqui eu vou precisar fazer um let hash password igual a null. Então, por padrão, ele vai vir null. Aqui, então, nós vamos fazer um const data, que é o que eu vou passar lá para o nosso service. E eu vou deixar vazio porque eu vou adicionar apenas o que tiver. Então, eu vou fazer um if name. Então, se tiver name, ele vai ficar opa, data name igual a name. Então, eu criei como se fosse como posso falar, um objeto key e passei aqui ele para dentro de data. E eu vou fazer isso com todas as informações que nós vamos pegar. Então, name, e-mail, data. Bom, e-mail igual a e-mail. If aí hash password. Então, se tiver, bom, data não é hash password. Então, se existir o hash password, eu fiz aqui em cima, vai criptografar e depois passar para cá. E aí vamos fazer igual a hash password. Ai, meu Deus. Hash password. Eu só passei o hash dele, sabia? Eu não gosto de deixar eu gosto de deixar ele em cima organizado, tudo para não ter confusão. Certo. Aqui, acredito que aqui esteja tudo certo já. Não, aqui tem que fazer o const batch user igual await. Aqui eu passei o await, certo? Await batch user by ID service. E aqui dentro eu vou passar o quê? O ID. E em vez de passar um por um, eu vou passar o data, que eu coloquei dentro do data essas informações. O data estava vazio e depois fui colocando dentro, caso existisse e tal. Aí aqui eu vou dar um res.status de 200, que deu certo. JSON, e eu vou chamar aqui o put user. O put user não, o pet user. Deixa eu ver se eu não chamo put em algum lugar sem querer.
Só aqui embaixo, né? É, tá certo. Tá, então nós vamos agora fazer o nosso. Já fizemos controller. Nós vamos fazer agora o service, que é o mais chato, porque a gente vai ter que pegar separar os objetos key, que é o, aqui seria o key. Vamos dar um exemplo, aqui seria o key e aqui seria o valor, values. Nós vamos ter que separar, então nós vamos ter que fazer objeto.case, data, tal, vamos fazer isso. Vamos começar fazendo um é, const campus, vamos chamar de campus, object case, e vamos pegar aqui do data. Aqui ele vai listar basicamente o que? Deixa eu comentar. Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer name, email, hash, tá certo. Password. Password, no caso aqui tem que ser minúsculo, porque é o que eu vou passar para o nosso banco de dados. Deixa eu ver se o controller eu passei minúsculo. Ó, eu não passei minúsculo. Tem que ser minúsculo, porque esse aqui que vai para o banco de dados, entendeu? Que lá no banco de dados está minúsculo. Ainda bem que eu estava fazendo aqui, eu vi. E aqui no nosso const, vou chamar de values. Eu vou passar o nosso object values. Que aqui dentro, eu vou passar o data, né? E aqui dentro vai ser o, por exemplo, o usuário Rick, ou Fuleco, sem o e-mail fuleco@gmail.com e assim por diante. Então aqui eu vou pegar o nome dos campos e aqui eu vou pegar as informações que vai enviar. Vamos fazer agora o nosso const. Vamos chamar de const. Vamos chamar de set clause. Vamos chamar de set clause. Vamos fazer uma estratégia map. Eu vou basicamente fazer isso daqui e eu vou utilizar um map para ele fazer isso daqui apenas com as informações que ele é enviar. Então vamos fazer bem diferente do put. Então nós vamos fazer um campus. Vamos pegar os campos e nós vamos fazer o campus map e vamos importar o campo. Vamos fazer o nosso. Deixa eu pensar. Nós vamos fazer, na verdade, vamos fazer aqui uma variável. Vamos fazer assim. Vai precisar ser crase. Vamos passar o campo primeiro. E depois precisamos passar campo. Aí depois nós passa o número assim, né? Então nós vamos fazer aqui dentro ainda. Palavra-chave, que é variável. E aqui dentro ainda, nós vamos fazer igual. Aí nós passamos o nosso i mais um. Porque a cada atualização quero que ele acrescente mais um. Caso um, 2, 3 e 4. Então ele vai, quanto mais campo ter, ele vai adicionar mais um. Assim, assim eu acho que vamos ter que separar por vírgula, né? Então, aqui fora mesmo, vamos colocar um join. Vamos fazer vírgula, espaço. Assim, vamos adicionar aqui o assim, porque se eu deixar só aqui, aqui é para passar variável. Então a gente passa assim para poder aparecer isso daqui, para ele entender. Eu acho que aqui estaria certo. Vamos agora fazer o nosso carry. Vamos fazer uma variável chamada carry, porque eu não posso fazer direto assim. Então vai ser carry. E dentro desse carry nós vamos passar o set clause. Então nós vamos passar aqui crase também. Update. Aqui nós passa o nosso SQL, update user set. Aqui vamos passar o nosso set clause.
Aí nós faz o where id igual. Nós vamos ter que passar o campo data. É, nós vamos ter que passar o campo data. Vamos então fazer o seguinte, campos. Ah, não, pode vir mais de um, né? Deixa eu pensar. É, vamos fazer ponto length mais um. Daria certo, acredito. Acredito que seja certo. Aí nós vamos dar um returning. Ah, eu quero que ele retorne tudo depois. Certo. Aqui, tem que passar o que eu não fiz em cima. Então a gente tem que passar aqui, porque o ID tem que estar com ali. Eu fiz esse mais um, porque ele vai pegar a quantidade de campos que tem e vai fazer mais um. Entendeu? Então, tipo, se ele tem três campos, que a gente tem até três campos para passar, ele vai passar 3 mais um, que vai dar 4. Se a gente passar só o nome e o e-mail, ele vai fazer mais um, que vai dar 3, entendeu? Então ele vai meio que somar quantas linhas tem. Então ele vai pegar o campus, o comprimento e vai fazer mais um. Então ele vai pegar name, e-mail e vai fazer mais um. Aí vai ser o terceiro, que vai ser o ID, certo? Vamos fazer agora o const result, que ele vai fazer ser um await, que aqui não precisa o await, porque é só a variável. Nós vamos passar o pool com carry. E aqui nós vamos passar o carry, que a gente quer, que vai ser o completo já da forma que tá. E logo em seguida nós vamos fazer o seguinte. A gente quer colocar o ID dentro do value, certo? Então a gente faz a seguinte forma. Values.id. Ponto não, vírgula ID. Dessa forma, as informações, o ID é da seguinte forma que vem o value. Ele vem name, e-mail e o hash password, certo? E eu quero adicionar aqui o nosso ID. Então eu faço isso para ele adicionar junto com os valores o ID. Eu acho que eu teria que fazer uma aula mais específica sobre isso para explicar. Mas a gente vai dar um return agora. Result. Cliquei bem por cima ali, tá? Essa questão do ponto values, porque eu acho que vai ser mais separado, vai demorar muito e já tá com, deixa eu ver, 20 minutos gravando. Certo, agora vamos fazer o nosso outer.pets, aí nós passamos dois pontos ID, e aqui nós faz chama nosso controller. Coloquei de pet, user, ID, já adicionou aqui em cima. Eu acredito que esteja tudo certo. Wait. Hum, Password. Eu acredito que esteja tudo certo. Vamos fazer um pet, então, no usuário. Deixa eu ver os usuários que tem. Tem esse usuário um. Vamos trocar apenas o nome dele. Vamos ver. Name. Vamos chamar ele de admin. Que ele tá como abacate aqui, né? Abacate. Vamos chamar esse usuário de admin. Vamos ver se vai. Ele é o ID 1. Deu erro, not found, ou seja, não achou. Vamos ver o que tá de errado aqui. Que ele não achou. É ID 1 mesmo? Vamos ver. ID 1, tá certo. Tinha colocado um, né? Não, certo. Ele não achou. Ah, aqui. Barra. Aqui, editor, admin. Tá vendo? Ele fez tudo certinho. Então eu precisei fazer várias. Precisei fazer. Esse daqui foi o mais complexo, por isso até que eu deixei por último.
Porque eu precisei fazer uma verificação se a pessoa tem e-mail, depois precisei utilizar a data, fazer tipo um array de informações com o name, e-mail, a senha, mas apenas o que veio. Aí depois lá no Service eu fiz um monte de Object Key, Object Values, eu deixei por último então por causa dessa complexidade, essa parte. Eu acho que eu não expliquei, esse join, ele vai basicamente pegar o campo e ele vai separar por vírgula e dar um espaço. Então a cada name, ele vai dar uma vírgula, um espaço, e-mail, vírgula, espaço, tal. Vamos passar agora no pet, vamos passar, vamos por o e-mail. Então, e-mail, response. Vamos chamar de admin, admin.com. Se a gente atualizar, admin.gmail.com. Vamos ver a senha, se ela está criptografando tudo certinho e tal. Se eu coloquei await, certo. Vamos ver se ele está passando agora ou senha certinho. Então, password. Tá esquecido o nosso password e vamos chamar de admin abacate 123. E eu vou tentar atualizar informações dos usuários, certo? Ainda bem que eu testei aqui. Vamos ver o que está errado aqui. Então, se existe password, será que está errado eu ter feito isso? Hash password no? Acredito. Não, acredito que não. If password const salt await decryption hash password. Vamos ver se ele pegar, ele pega, né? Será que eu escrevi errado aqui? Password. Não, tô certo. Eu devia ter passado em algum lugar, não tá. Ó, ele tá até aqui. Então o erro talvez esteja aqui. O hash password, data, hash password minúsculo, que é o que vai para quantidades. Hash password. Hum. Ah, eu fiz um const. Ele não é uma variável, eu já defini a variável aqui em cima. Então aqui ele é direto, é de costume com esse const que eu coloquei. Então agora, ó, aí foi. Agora sim tá certinho. Eu tinha definido a variável duas vezes aqui, não pode isso. Eu tinha definido a let, depois const, mas foi de costume, porque a gente sempre coloca, eu sempre, a maioria das vezes, coloco const, porque eu estou definindo na hora a variável para ela ser criptografada em seguida. Mas esse seria o vídeo. No próximo vídeo vamos fazer o sistema de login e se for rápido esse sistema de login, a gente já até faz o nosso JWT, que eu acho que já deve ter algum desses aqui. Aqui, ó, nosso JWT. Eu vou explicar sobre isso nos próximos vídeos. Vamos fazer o sistema de login, JWT, e depois vamos, em seguida, acredito que vamos fazer o front-end para esse sistema aqui, que esse daqui é o back. Nós vamos separar aqui o back e fazer uma nova pasta chamada front-end. Mas por enquanto é isso. Muito obrigado por assistir. Esse foi um vídeo mais longo pela complexidade que é maior do PET. Muito obrigado. Caso tenha alguma dúvida, pode comentar. Muito obrigado e tchau, tchau.